Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da Palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A celebração litúrgica da Palavra é o alimento, a primeira parte da Eucaristia, da Santa Missa. Portanto, aqui nós celebramos já a primeira parte da Missa, por isso cantemos alegres, ó Deus, quando saístes à frente do vosso povo, abrindo-lhe o caminho e habitando entre eles, a terra estremeceu, fundiram-se os céus. Aleluia. Salmo 67, versículo 8, seguinte, ponto 20. Movidos, portanto, pelo Espírito, os apóstolos reconhecem que é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E nós somos convidados também a crer sempre mais em Jesus, a quem Deus exaltou, tornando nosso guia supremo, nosso Salvador. Portanto, vamos diante de Deus pedir perdão e ao mesmo tempo trazer para a mesa desse altar da palavra o compromisso de perdoar aqueles que também nos ofendem, nos ofenderam ou nos ofenderão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. A caridade divina que ser correspondida. Amor com amor. Façamos o nosso ato de amor a Deus. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 27 a 33. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais
ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 31 a 36. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. João 20, versículo 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Movidos pelo Espírito, como nós vimos na primeira leitura, os apóstolos reconhecem que é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E no Evangelho somos convidados a crer sempre mais em Jesus, a quem Deus exaltou, tornando nosso guia supremo, nosso Salvador. Por isso, baseado na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, 5, 27 a 33, quando a gente vai ver que apesar da proibição, os apóstolos se firmavam no princípio que diz obedecer a Deus antes que aos homens, e continuavam a ensinar ao povo o Cristo ressuscitado
Eles continuavam fiéis ao chamado de Jesus e não desistiam do objetivo: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E eu? Será que também sou fiel ao meu chamado? Sou fiel à minha missão? Ou sou mais um desses, a me dizer apenas batizado? O Espírito Santo é a força que deve nos impulsionar sempre mais a enfrentarmos as nossas tribulações, as nossas dificuldades, dos quais passamos ou passaremos. Não talvez comparável às dificuldades dos apóstolos, de enfrentar um sinédrio, como na leitura de hoje, todo o poderio das autoridades de Israel, como eles enfrentaram. Pregar o Evangelho é dar testemunho do poder de Deus e da ação do Espírito Santo na nossa vida. Quando começamos a obedecer à voz de Deus e não à voz dos homens, nossa missão, pode-se dizer assim, tornar-se-á mais fácil e realizável. Ser testemunha do Cristo ressuscitado é a nossa missão. Pedro enfrentou os guardas e as autoridades religiosas daquele tempo. Nós enfrentaremos e passaremos por nossas tribulações, dificuldades, mas sem jamais nos deixar desanimar, a exemplo deles. A obediência e a fidelidade a Deus e a seu projeto deve nortear o parâmetro de nossa missão, que consiste justamente em obedecer a Deus antes que aos homens. E eu? A quem tenho obedecido? A voz de Deus ou a voz dos homens? É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E no Salmo responsorial, Salmo 33, nós cantamos: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O salmista vai justamente confrontar a realidade do homem justo com a realidade do homem mau, mostrando a diferença que existe entre o homem de Deus, o homem do alto, e o homem da terra. O homem justo é aquele que clama ao Senhor e busca a santidade. O homem perverso, o homem mau, é aquele que se mostra-se sempre autossuficiente e esquece de colocar Deus em sua vida. Confia nos seus próprios caminhos, nos seus próprios desígnios. Quanto mais atribulado e angustiado o homem estiver, mais sentirá essa dependência de Deus. Por isso, para aqueles que Deus ama, Ele dá pouco para que a gente possa sentir que é dele que dependemos. Quanto mais o homem encontrar-se gozando dos bens desta vida, mais autossuficiente e até independente de Deus ele sentir-se-á. É justo aquele que se ajusta à vontade de Deus. E devemos ser homens justos, que se ajusta à sua vontade, buscando realizar a vontade de Deus e não a dos homens. Provai e vede, nós cantamos, provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem e tem nele o seu refúgio. Deus olha para o homem de coração atribulado e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Olha aí, como a vida do homem justo é atribulada. Deus não promete para os seus uma vida de fantasias neste mundo, de alegrias falsas. Deus nos dá justamente o conhecimento de que passaremos, como sendo homens justos, por todas as tribulações, mas vamos nos ajustar ao plano de Deus, e isso nos tornará justo, se ajustar à vontade de Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e este infeliz é aquele que confia no Senhor e é ouvido e torna-se um homem feliz. E no Evangelho de João 3, 31 a 36, Jesus dirá: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Jesus Cristo, de fato, veio ao mundo
Para quê? Para nos ensinar a enxergar as coisas do alto e entender os mistérios divinos que até então se encontravam escondidos, como nós já falamos anteriormente. Não escondidos, mas nós não percebemos que ele, como um iceberg, é um mistério que deve ser revelado para aqueles que buscam. Ele foi o único que veio do céu, por isso somente ele pôde revelar aquilo que viu, ou seja, aquilo que era escondido aos nossos olhos, que não era percebido. Aquele que vem do alto está acima de todos, porque dá testemunho do que viu e ouviu. Portanto, o testemunho de Jesus Cristo é um testemunho verdadeiro. É pelo poder do Espírito Santo que também nós enxergaremos muito além das aparências deste mundo e apreciaremos as realidades sobrenaturais e agiremos de acordo com a vontade de Deus. Isso significa ser homens dos céus e não da terra, porque tudo nesta vida passa, mas o que é eterno, é para a vida toda. E devemos tornar justamente nossa caminhada movidos pela fé e não pela razão. Agir pela razão é deixar de enxergar aos olhos da fé. Jesus nos diz: aquele que acredita, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. E aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida. A partir daí temos uma escolha somente: enxergar as coisas do céu ou enxergar as da terra. É uma escolha, um livre-arbítrio nosso. Agir de acordo com a vontade de Deus ou agir de acordo com a vontade dos homens. A vida eterna começa já aqui neste mundo. Devemos semear, devemos plantar. E isso vale para aquele que cultiva a semente do amor, da partilha, da paz, do bem. É preciso que acolhamos os mistérios de Deus e nos aprofundemos no seu conhecimento para também herdarmos a vida eterna, a vida plena. A fé em Jesus Cristo nos abre a porta do céu. A sintonia com o Espírito e sua palavra nos levará a receber o prêmio da vida eterna. Portanto, de acordo com o nosso falar, de acordo com o nosso agir, daremos testemunho de nossa escolha, se de fato pertencemos a Deus ou ao mundo, se somos cá da terra ou lá do céu. Quem está ligado ao céu percebe os sinais de Deus e age de acordo com a sua vontade. Devemos assim nortear nossas vidas nesse itinerário do ensinamento de Deus que quer cumprir-se em nós. Devemos, a partir de uma vida de oração, buscar nessa aproximação mais próxima com Deus, desvendar os mistérios divinos nas nossas vidas. Estar junto de Deus é dialogar com Deus. Dialogar com Deus é contar nossos problemas somente a Ele, abrir os nossos corações a Ele, derramar nossas lágrimas, nossos prantos, numa oração sincera e honesta, a esse Deus que nos ouve, como diz justamente: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido no Salmo 33, como cantamos. Torna-se difícil a caminhada para aquele que não tem fé, não tem espírito de oração, não se aproxima de Deus. O nosso caminhar deve ser norteado, movido pelo Espírito, capaz justamente de enxergar o mundo sobrenatural e entender que por esse sofrimento que passamos vale a pena passar, porquanto receberemos a glória definitiva da vida eterna. E eu tenho vivenciado a realidade do céu ou só enxergo e pratico a realidade da terra? Como tenho vivido mais? Na experiência do corpo ou na experiência do espírito? O que predomina em mim? A realidade do céu ou a realidade da terra? Dá testemunho daquilo que viu e ouviu e
enxergar na pessoa do pobre necessitado, o Cristo ressuscitado, é a nossa missão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida. E Jesus completa aí: pois não se aplacou nele a ira divina. Em outras palavras, quando Cristo quis dizer aplacar a ira divina, porque a ira de Deus permanece nele, aplacar a ira de Deus significa alcançar sua misericórdia mediante a fé no Cristo crucificado, no Cristo ressuscitado. Se nós não acreditarmos nesse Cristo, a ira de Deus permanecerá em nós. Por isso, se não queremos que a ira de Deus permaneça em nós, o caminho é viver segundo o Espírito, não segundo a carne. Acreditar naquele que o Pai enviou, que é a oferenda do sacrifício que devemos oferecer a Deus para obtermos a cura e a remissão dos pecados. Aquele que não acredita em Jesus, a ira de Deus permanece nele. Isso quer dizer que nós devemos aplacar a ira divina, indo na Eucaristia, confessando nossos pecados, remediando nossas culpas, como nós fazemos aqui todos os dias, no ato de contrição. Isso vai aplacando a ira divina. O homem longe de Deus, vivendo segundo o mundo, a ira de Deus permanece nele. Crer em Jesus significa uma ruptura com este mundo, significa aderir ao seu projeto, abraçar as causas do reino, tendo em vista alcançarmos aquilo que queremos, o prêmio da vida eterna. O que é da terra é carne, é prazer, é ilusão, não tem consistência, enferruja os bens, é uma construção mal construída que vai desmoronar. O que é do céu é espírito, é alegria verdadeira, felicidade sem fim, verdadeira paz, construção bem alicerçada. As coisas da terra não se misturam com as do céu, por isso devemos fazer uma escolha. Quando o homem escolhe viver segundo a carne, expressa o seu modo egoísta de viver na ilusão, buscando perpetuar uma morada falsa, de falsas alegrias neste mundo. A vida segundo o projeto de Deus implica renúncia, renunciar às coisas deste mundo passageiro, tendo em vista alcançarmos aquilo que queremos, a vida eterna. Somos chamados a uma escolha somente. Somos chamados a decidir. Somos chamados a assumir as consequências também de nossas escolhas. Deus não nos obriga a aderir ao seu projeto. Temos o livre-arbítrio como o maior presente, o maior dom que Deus nos deu. Portanto, façamos uma boa escolha. E façamos também um sincero exame de consciência. Qual foi a minha escolha? Se as minhas escolhas são motivadas pela carne ou se são motivadas pelo Espírito? Quais são minhas escolhas, de fato? Quais são minhas motivações que me levaram a seguir esse caminho que sigo hoje? Ó Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Ó Deus de grande misericórdia e bondade infinita, pelas santas chagas gloriosas de seu Filho, venho suplicar que faça rolar esta pedra que tanto atrapalha a minha vida espiritual, temporal e que me afasta de Ti. Diga qual é o problema que você passa e precisa ser superado. Jesus ressuscitado, pelas vossas santas chagas gloriosas, eu clamo a vossa misericórdia e a força da ressurreição. Rolai essas pedras do meu caminho. Senhor Jesus Cristo, que tendo ressuscitado dos mortos, abriste-nos as portas da eternidade, afugentai as trevas, a discórdia, a desavença, e rolai as pedras do meu caminho, da minha família e do meu ambiente de trabalho. Senhor Jesus, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a São Tomé,
fazendo-o tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Jesus ressuscitado, na força da tua ressurreição, eu clamo a vossa misericórdia sobre esta causa que tanto me aflige. Apresente a causa que tanto lhe aflige. Nós nos alimentamos com o pão da palavra. Agora vamos nos alimentar com o pão eucarístico da Eucaristia, de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitar em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Vamos deixar aqui o link das laudes. Paulo, que laudes? Abra a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, olhar os salmos, os hinos, os cânticos, levantar louvores a Deus, bendizer esse Deus, louvar esse Deus que nos ama, fazer a nossa opção pelos céus ante a terra, vamos dizer assim, ouvir a voz de Deus ante a voz dos homens. Isso significa colocar a palavra de Deus em dia na nossa vida e colocá-la em prática. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve, lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve, Santa Mãe de Deus.